Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre uma grande aposta que eu fiz na carteira do canal. Pessoal, eu investi mais de 100 mil reais nessas ações, ou seja, coloquei todo o meu dinheiro nessas empresas, tá? Tecnicamente, todo o meu patrimônio está em uma concentração bem expressiva na carteira, portanto, eu vou explicar os motivos do porquê eu fiz isso. Inclusive, pessoal, essa estratégia de concentração me permitiu conseguir uma rentabilidade bem acima da média do mercado. Perceba que em apenas 2 anos eu consegui 106% de rentabilidade. Isso aqui dá mais de 40% ao ano de rentabilidade. Desde o início aqui da carteira, já supera 24% ao ano. E nesse vídeo eu vou explicar toda a minha trajetória nos investimentos e a estratégia que me permitiu obter essa rentabilidade bem acima da média. Então fiquem comigo aí até o final deste vídeo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Quando eu comecei essa carteira aqui nos investimentos, eu defini uma estratégia primordial, pessoal. Concentrar 100% do meu capital na parte de ações, tá? Essa daqui é a estratégia que funcionou para mim. Aí, vai depender do seu perfil de investidor, se você se sente confortável em ter uma diversificação maior na sua carteira, mas eu penso da seguinte forma, isso aqui é a minha avaliação, tá? Eu acho que quando você está na fase de construção patrimonial, vale a pena você ter uma concentração mais elevada em determinadas empresas. E aí, com o tempo, conforme você for criando um capital maior, você ter uma gordura maior, consequentemente, você pode ali ter uma quantidade de diversificação mais elevada. Mas, pessoal, até mesmo os grandes investidores, quando estão ali iniciando uma carteira ou já estão há bastante tempo investindo, vocês percebem que eles são concentrados em poucas empresas. E eu sou mais adepto a essa estratégia e não ter uma diversificação excessiva, o que a gente chama de pulverização. Eu acho que isso vem ao longo do tempo. A diversificação, ela acontece de forma natural. Ela não pode ser forçada, como várias pessoas acabam pregando por aí. Essa daqui é a minha estratégia e o que eu fiz para mim, tá? Todos podem olhar aqui e perceber que eu estou negativo. Vão falar, nossa, você está perdendo 11%. Tô vendo de como essa sua estratégia realmente funciona. Só que quando a gente pega para uma lupa de longo prazo, porque, pessoal, tudo a gente tem que olhar para longo prazo, tá? Esquece o hoje, o amanhã, daqui 2 meses. O resultado, ele não vem tão rápido dessa forma. Precisa, né, no caso ali de um tempo para que isso aconteça. Perceba que desde quando eu iniciei nos investimentos, a minha rentabilidade foi de 106%. Isso aqui engloba o quê? Já aportes, dividendos, boas empresas e bons preços. É claro que essas 4 empresas que eu tenho aqui na carteira, elas foram, tecnicamente, tirando o Banco do Brasil, tanto a BR Partners, Petrobras e Vale foram adicionadas recentemente, pessoal. BR Partners, tirando o Banco do Brasil, é a que tem mais tempo aqui na carteira. E eu já tenho ali 1 ano as ações da BR Partners. Agora, Petrobras e Vale foram adicionadas neste ano de 2025, tá? A posição mais recente aqui da carteira foi Vale, que eu comprei ontem. Fiz um aporte ali, comprei 20 ações da empresa, tá? E pretendo ir acumulando e fazer com que a Vale chegue a uma posição próxima da Petrobras. Mas eu pretendo fazer com que a Petrobras tenha uma posição mais relevante na carteira, dado de que é uma empresa, acredito, mais consolidada no quesito dividendos, tá? As duas são muito boas, mas eu acho que a Petrobras, mesmo em ciclos complicados, ela paga melhores dividendos do que a Vale. Essa daqui é a minha opinião, e ela tem ali fatores de proteção
que ajudam, consequentemente, ela pagar dividendos mesmo em cenários complicados, como, por exemplo, a ser uma estatal. O governo sempre precisa ali do dividendo da Petrobras. A Vale, por ser uma empresa privada, ela pode muito bem reter esse caixa e não deliberar dividendos. Então isso aqui acaba tendo um diferencial. Mas duas belíssimas empresas que eu também pretendo ter para médio e longo prazo. O BR Partners, eu tecnicamente, tá, comprei no ano passado e venho comprando ações aí já faz bastante tempo, né? Então já acumulou aqui uma quantidade interessante. Por isso que já até ultrapassei as 1.000 ações. E Banco do Brasil foi a top carteira aqui do canal que eu tenho há mais de 3 anos, tá? Desde quando eu comecei essa carteira ali no ano de 2022, o Banco do Brasil esteve presente em todo este período e ele foi o principal motor dessa rentabilidade, já que eu consegui pegar o boom no agro que teve ali no ano de 2022, depois eu fui comprando mais, depois a ação que eu comprei mais e fui acumulando lentamente, até o Banco do Brasil representar 66,9% da carteira. Eu demasiei bastante aqui a posição no Banco do Brasil, pessoal, justamente porque o preço realmente está muito barato e eu ainda enxergo bastante assimetria no Banco do Brasil hoje, tá? A top 1 empresa aqui da carteira é justamente ele, tá? E perceba que hoje, mesmo no cenário complicado que a gente tem vivido aí com o agronegócio, aumento da inadimplência, o banco está muito barato. Negociando com um PVP de 0,64 para ele chegar à sua média, uma alta ali de mais de 50% já começa a ser bastante razoável. Isso apenas para ele negociar com PVP de 1, tá? E hoje o PL pode te enganar, mas o PL não está esticado dessa forma. Quando a gente pega aqui, ó, o guidance projetivo para este ano do Banco do Brasil, isso daqui nos dá um PL projetivo de 5 vezes, tá? E está abaixo de sua média histórica, que é ser cotado em 6,5 a 7 vezes lucro. E aí, em cenário de euforia, o banco chega a ser precificado por 10 vezes de preço-lucro, tá? Então traz ali um potencial de upside bastante interessante. Outro ponto também é a recorrência dos dividendos. Tecnicamente, o Banco do Brasil, ele paga bons dividendos mesmo em anos de dificuldades. Isso aqui é um baita diferencial que a gente tem no banco. E colocando aqui em múltiplos hoje, o Banco do Brasil está barato. Colocando aqui, ó, preço justo do Graham, a gente percebe que consideravelmente as ações nos preços atuais têm um potencial de valorização aproximado de mais de 100%, apenas para chegar nos R$51, tá? E por vários outros indicadores que a gente colocar nessas ações da minha carteira, tanto o PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento está barata, preço justo do Graham, preço teto do Bazin, todas estão muito descontadas, tá? Só que a questão central deste vídeo, pessoal, não é fazer uma análise imersiva dessas ações, e sim as prováveis rentabilidades dessa carteira e prováveis cenários, tá? A estratégia por trás disso foi o aporte, os dividendos, boas empresas e bons preços. Aqui vocês já sabem, tá? Portanto, eis a grande dúvida. Quanto de rentabilidade que essa carteira pode gerar no longuíssimo prazo? Vamos aqui, ó, pegar um patrimônio aplicado, desconsiderando a desvalorização das ações, 140.707, tá? Isso aqui já considera a reaplicação dos dividendos. Vamos supor o seguinte, que essa carteira, para os próximos 10 anos, tem uma rentabilidade média na faixa de 24% ao ano, que foi minha rentabilidade média ali neste período, se a gente faz a taxa anual equivalente, tá? Para os próximos 10 anos, tá? E supondo que o aporte do bolso um aporte fixo, vamos supor, a perspectiva é que eu consiga um patrimônio de R$2 milhões. Isso aqui tendo uma rentabilidade de 24% ao ano. Porém, se essa rentabilidade for mais elevada, bom, aí eu posso acumular um patrimônio de quase 3 milhões. E aí tudo, pessoal, vai depender da rentabilidade e do volume de aporte que você fizer na carteira. Por isso que é importante, quando você está começando a construir um portfólio de ações, né, ter ali um dinheiro para que você se aposente, é interessante você aportar do bolso e se dedicar para fazer com que sua renda ativa cresça até chegar a um ponto de que sua carteira vai ter um patrimônio substancial e somente o reinvestimento já dos dividendos te permitam crescer sem que você faça aporte do bolso. Porque pense da seguinte forma, ó, quando você chegar no seu primeiro milhão, que acredito que é a parte mais difícil para todo mundo chegar, se você conseguir apenas 15% ao ano, nem precisa ser uma rentabilidade tão alta, em 10 anos no tempo, você já acumula 4 milhões. Você já atingiu sua liberdade financeira apenas reinvestindo os dividendos. E supondo que você usufrua 5% deste dinheiro, 6%, você ainda terá 10% ao ano de rentabilidade, o que ainda vai crescer o seu patrimônio exponencialmente e ainda vai ganhar em 2 dígitos acima da inflação, tá? Então é sempre bom ter este pensamento de que eu vou acumular
um patrimônio já para que eu não precise mais fazer nada. Esse pensamento aqui precisa ser colocado. E claro de que, você não vai parar de trabalhar completamente, até porque isso aí, né, tecnicamente, pessoal, é coisa de preguiçoso, vamos ser sinceros aqui, né? Se você quer escolher parar de trabalhar, eu até entendo, mas assim, é importante você manter uma renda ativa, até também para a sua saúde mental, tá? Esse daqui é o meu ponto de vista. Agora aqui colocando outros pontos também, pessoal, de você conseguir uma rentabilidade bem acima da média, aí é que entra a questão paradigma que poucas pessoas falam para você. Infelizmente, você não vai conseguir essa rentabilidade expressiva com ações ultra perenes. Pablo, como assim? Você defende a tese de ter ações extremamente perenes na carteira, boas pagadoras de dividendos, sim, e está certo, essa tese ela não é mentira. Você ter empresas sólidas faz total diferença. Porém, aí o ponto central, tá? Infelizmente, tá? Com dor aí no coração, você vai ter que ter ações cíclicas na carteira. Pablo, como assim? Exatamente, tá? Você pode pensar que sua carteira atual não é cíclica, mas e se eu te disser que o Brasil ele é o paraíso das commodities? Sabe por quê, pessoal? Ações cíclicas não é somente Vale e Petrobras. Por exemplo, sua carteira pode ter uma CEMIG, pode ter uma Eletrobras, pode ter um Banco do Brasil. E essas ações também são cíclicas, tá? Exemplo, Eletrobras, que tem mais de 40% do portfólio dela atrelado na parte de geração de energia. Geração é uma commodity, é um tipo de produto que é uma commodity porque sofre oscilações nos preços de energia, riscos hidrológicos, então é cíclica. Banco do Brasil, o pessoal acha que é ultra perene, não é, porque tem como principal o agro, fica muito dependente do preço da soja, então consequentemente também é cíclico. Aí você tem ali uma CEMIG, que tem ali como grande parte também do portfólio essas questões de distribuição, um pouco de geração, também é cíclico, pessoal. Então, se você observar e tiver um estudo profundo, você vai ver que as únicas ações que não são cíclicas hoje na bolsa são Taesa, Itaú e Sanepar. São as poucas ali que não têm ciclicidade. Porém, a sua expectativa de rentabilidade vai ser mais reduzida, porque você correndo um risco um pouco mais elevado nas empresas de commodities, tá? Que são riscos controláveis, dado de que você controla no preço e sabe que essas empresas vão continuar existindo, só que terá uma oscilação, você vai precisar de mais estômago. Por exemplo aqui, você vê um retorno na Petrobras de 1000% em 10 anos. Esse retorno ele não veio acompanhado de perenidade, teve muita oscilação, tá? Petrobras ali no ano de 2015 e 2016 ficou 2 anos sem pagar dividendos. E detalhe, tá? Não para por aí. O ciclo do petróleo também tem os seus altos e baixos. Por mais que hoje a empresa esteja muito mais protegida contra as flutuações de preço, tem ali a questão da margem, o lifting costing dela que é baixo, então tem todas essas questões, tá? Aí você tem, por exemplo, uma Vale, uma mineradora, também tem ciclos de commodities. Aí você pega, que nem eu falei pra vocês, o Banco do Brasil, também é cíclico, porque 60% do banco é atrelado ao agro e ao consignado que sofre altos e baixos. A questão central é você pagar barato, pessoal. Tudo é controlado no preço, pelo menos a maior parte do risco, tá? Se você sabe que a empresa é boa, cresce no longo prazo, como o Banco do Brasil, Vale e Petrobras são, porém, tem ali, consequentemente, riscos controláveis, você pode usar isso ao seu favor e conseguir uma rentabilidade bem acima da média na sua carteira. Enquanto que com ações perenes você vai conseguir de 13 a 15% ao ano, com cíclicas relativamente de commodities no Brasil, que funciona muito bem, tá? Porque commodities é necessário e vai durar ainda durante muitos anos. Então esquece, tá, pessoal? Esquece esse papinho aí de que vai quebrar, de que Vale vai deixar de existir, Petrobras vão continuar existindo ainda anos e anos, e você pode se aproveitar disso. Aí você tem ali, uma rentabilidade provável de 24 a 26% ao ano. Por isso que eu consegui essa rentabilidade na carteira, porque, consequentemente, eu me posicionei em empresas ali que não eram muito faladas, que eram descrentes do mercado. Essa é a visão que você precisa ter. A única empresa que tem uma demanda relativamente inelástica aqui na carteira, que não sofre com nenhum ciclo macroeconômico, é a BR Partners. Mas ainda assim, infelizmente, tá? É um pouquinho cíclica. Por quê? Porque por ser uma microcap, depende de um juro mais baixo para conseguir um resultado melhor. Mas a empresa tem se posicionado muito bem aqui na parte de wealth, gestão de grandes fortunas, então é a única da carteira que é tecnicamente não é sensível aos ciclos macroeconômicos, as outras são. E aí justamente isso que te traz assimetria. Você ter um Banco do Brasil cotado bem abaixo do preço justo, uma Vale cotada bem abaixo do preço justo, uma Petrobras e uma BR Partners com uma expectativa de crescimento. Aí você estrutura, quando você está nessa fase de construção patrimonial, você vai estruturar uma carteira que te proporcione ganhar dos índices de mercado e também consiga aí
uma rentabilidade bem acima da média. Agora, utilizando aqui um pouquinho dos múltiplos, tá? Nessas empresas, vocês viram que o Banco do Brasil tem um potencial de alta grande, tá? Preço justo aqui das ações hoje fica em torno, né, de R$ 51,00, o que dá uma alta de 155%. Para a Vale também, utilizando a lógica do Bazin, 22,5, né? Vezes EBITDA por ação e vezes valor patrimonial, temos aqui preço justo de R$ 125,00. Dividido aqui, ó, pela cotação atual de 55, potencial de alta de 128%. Petrobras, mesmo esquema, tá? 22,5, múltiplo do Graham, vezes aqui, né, um EBITDA por ação de 9 e vezes um valor patrimonial de 31, a gente tem R$ 79,00 de preço justo. Dividido pela cotação atual, potencial de valorização de 155% para as ações da Petrobras. E as três pretendem continuar com bom carrego em dividendos, já que são boas pagadoras de dividendos na carteira, tá? E BR Partners, que a gente não utiliza preço justo do Graham, a gente olha mais para o PEG Ratio, que mede a taxa de crescimento. Então a empresa cresceu ali na média de 15 a 20% ao ano, então 9,5 que é o PL atual, a gente divide por um PEG Ratio na faixa de em torno ali, né, de 10, ou seja, taxa de crescimento de 15 a 20, então temos aqui 20. Temos então PEG Ratio de 0,47. O Peter Lynch falava que quando está abaixo de 1 é uma empresa barata. E aparentemente hoje BR Partners também está bem descontado olhando por este indicador. Pablo, eu posso utilizar a PEG Ratio para Petrobras, Vale, Banco do Brasil? Você pode, aí você vai perceber se está barato ou não. Mas não utilizem o Graham aqui em hipótese nenhuma para small caps, tá? Eu não gosto de utilizar, pessoal. Dá para você utilizar em algumas, mas assim, você vai ser enganado. O múltiplo do Graham, ele funciona muito para empresas da velha economia, empresas que já existem há muito tempo, porque a gente já tem uma base de comparação maior. Agora, com empresas menos capitalizadas, é melhor utilizar o PEG Ratio, que para mim o PEG Ratio, tá, é o top 1 indicador melhor no mercado de ações hoje no Brasil e também nos Estados Unidos, porque você compara a taxa de crescimento da empresa ao ano com o quanto ela vale. Se essa empresa está tendo um crescimento mais elevado de quanto ela realmente vale hoje, já denota que a ação está barata. E eu utilizo o do Bazin por último, tá? De dividendos, porque o dividendo ele tende a ser cíclico, pessoal. É normal, não é sempre que você vai conseguir um dividendo de 8 a 10% ao ano na perpetuidade. Há alguns anos ou outro, a sua carteira vai parar de pagar. Por exemplo, você que tem Sanepar não recebe um dividendo alto, mas mesmo assim recebeu um belíssimo retorno a longo prazo. Então, assim, eu acho que quando você está na fase de construção patrimonial, vale a pena você ter uma maior exposição em ações cíclicas, tá? Essa daqui é a minha visão. Agora, se você já tem um patrimônio gigantesco, tá bom, você pode ter ali uma posição mais em perenes, né? E você ter ali uma exposição menor em ações cíclicas. Claro que a mais perene de todas aqui nessa lista, tirando a BR Partners, é o Banco do Brasil, tá? É a menos cíclica de todas e isso que é cíclica. Então, tecnicamente, o Brasil inteiro é de commodities. Você pega os grandes bilionários da Bolsa, você vê, boa parte dos bilhões deles estão em ações de commodities, porque não tem como, pessoal, o que move tecnicamente a economia brasileira, não tem jeito, tá? Se você quer coisa perene, você não vai encontrar, com exceção do Itaú, mas o Itaú costuma ficar com múltiplos mais elevados, sua expectativa de retorno fica baixa quando você compra um Itaú cotado por 9 a 10 vezes lucro, tá? E sempre que você pode comprar um Banco do Brasil cotado por 5 a 4, a sua expectativa de retorno tende a ser mais alta, tanto que pegando do plano real, para quem comprou ações mais comoditizadas, digamos assim, conseguiu retornos bem acima da média. Até mesmo para quem já tem um patrimônio mais solidificado. Mas aí eu não vou impor nada, depende de você e o que você quer. Se você não quer ter tanta volatilidade, vai pelas perenes. E se você quer aceitar um risco parcialmente maior, mas com uma rentabilidade infinitamente mais elevada, aí eu acho que vale a pena você estudar um pouco as empresas de commodity. Aqui na carteira eu estou bem concentrado, né? E no caso aqui o Banco do Brasil é a maior posição aqui da carteira do canal. E supondo que essa carteira continue gerando 24% ao longo prazo, parece ser aí um bom ponto para o enriquecimento. E colocando isso aqui em mais longo prazo ainda, aí que a coisa fica bem interessante, tá? Bom, pessoal, essa foi minha jornada aqui nos investimentos, tá? Tudo isso aqui foi em tecnicamente 3 anos ali em 2 meses, e essa rentabilidade foi em 24 meses que eu acabei conseguindo. Tá bom, Pablo, nossa, é muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem algum ensinamento, algum curso, alguma coisa para mim ter um conhecimento mais elevado? Olha, eu recomendo que vocês se tornem membros aqui do canal, tá? A parte de membros, eu tô postando vídeo todos os dias, pessoal, todos os vídeos à noite aí
tá tendo vídeo para membros no canal. E lá tem um conhecimento muito mais elevado do que a parte pública, ensinando justamente esses indicadores aí complexos para você utilizar e nunca mais perder dinheiro na bolsa. E aí, detalhe, se a parte de membros do canal atingir 500 membros ativos, eu vou liberar o meu curso Rumo à Liberdade Financeira de uma maneira totalmente gratuita para vocês, que hoje o curso ele está ali por R$ 2,97 em 12 vezes sem juros. Você pode adquirir agora se você quiser, ou você, se você for mais inteligente, você vai se tornar membro do canal e vai ter acesso ao meu curso de forma gratuita. Obviamente, se a parte de membros atingir 500 membros ativos, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Tá bom, Pablo, legal, vou me tornar membro do canal, vou estudar, mas será que você tem alguma ferramenta em tempo real que mitigue meus riscos e que consequentemente traga aí uma potencialidade de retorno maior? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final, eu tenho sim a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, esta planilha, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda, sem você precisar fazer absolutamente mais nada. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, né? Essa planilha está mais barata do que isso. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Além de conter mais de 100 ações na Bolsa Brasileira, das melhores aqui, ela é automatizada, ou seja, sofre atualizações sem que você precise fazer nada, sem que você tenha que mover um sequer dedo para que isso aconteça. Por quê, Pablo? Porque já tem indicadores aqui que já fazem isso para você sem você fazer nada, que já justamente te proporcionam essa atualização automática de todos os indicadores que tem aqui. E terceiro ponto, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores que conseguiram rentabilidades históricas. Então, olha só como essa planilha é interessante, tá? Décio Bazin, Benjamin Graham, né? Peter Lynch tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora que você tem preço teto projetivo e uma infinidade de benefícios aqui para vocês. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará aqui na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também estará na bio do canal. Basta você clicar em mais e você já vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Fora que você pode me seguir no Instagram e se te interessar, tanto na descrição e também aqui no primeiro comentário fixado, eu tenho outros produtos, como a planilha das ações dos Estados Unidos e o meu curso Uma Liberdade Financeira, que já falei para vocês que é muito mais interessante vocês se tornarem membros aqui do canal, tá? Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí se vocês têm Banco do Brasil, Vale, Petrobras, BR Parts ou outras ações e a sua perspectiva da sua carteira no médio e longo prazo. Se você já está vivendo de renda, se você já tem aí um patrimônio ou está começando agora, comentem aí nos comentários, tá? Bom, pessoal, terminando por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!